Fala galera, Bruno aqui. Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu tô criando esse canal depois de diversos pedidos aí do pessoal lá no Instagram, pedindo aulas um pouco mais detalhadas sobre conteúdos aí de Facebook, do mercado de afiliação na gringa, também de conceitos sobre copy, sobre criativos. Então eu tô criando esse canal, esse daqui é o primeiro vídeo do canal, tá? Até vocês vão ver que tá bem no começo, eu ainda tô aprendendo a gravar a tela aqui de uma forma mais dinâmica, né, pra gente produzir um conteúdo de qualidade. Mas vamos lá, pessoal. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre se a gente deve ou não utilizar os públicos Advantage Plus no Facebook em 2024, tá? Então, vamos começar aqui. Eu preparei, claro, começando o canal, a gente tem que construir audiência, né? Então, vamos lá. Se você tem interesse em Direct Response, então o marketing de resposta direta e Facebook Ads, já se inscreve no canal, tá? Deixa o seu like. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, @bruno.drm, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição. E basicamente, pessoal, eu falo sobre afiliação na gringa, eu falo sobre marketing de resposta direta, sobre estratégias de campanha dentro do Facebook Ads, tá? Mas o foco principal é a afiliação na gringa. É o que eu faço aí desde 2021 e é o que eu ensino também, tenho minha mentoria. Eu vou falar sobre isso para vocês daqui a pouco também. Então vamos lá para o conteúdo, tá? Vamos lá, pessoal. Então, os públicos Advantage, vamos diferenciar, não é a mesma coisa que a campanha Advantage Plus, tá? A nomenclatura é a mesma, mas não é a mesma coisa, que a gente vai estar falando especificamente de públicos. Então, aquela hora que você cria a campanha e você seleciona a audiência que aparece lá, né, público Advantage Plus, é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Então, eles foram introduzidos aí no início de 2023, então no comecinho do ano passado. Muitos gestores ainda em 2024, já na metade do ano, ainda não sabem do que se trata os públicos Advantage Plus. Eu vou tentar esclarecer aqui para vocês hoje de maneira mais direta, tá? E eles são fortemente baseados em Machine Learning, então a famosa inteligência artificial aí tão comum nos nossos dias, né? Então, o que são os públicos Advantage Plus, pessoal? Eu vou falar primeiro o que são os Advantage Plus, depois eu explico como que funcionam os públicos originais, né? Mas os públicos originais, boa parte do pessoal aí já sabe como funciona, não tem muito segredo. A dúvida realmente sempre gira em torno dos públicos Advantage Plus. Então vamos lá. Os públicos Advantage Plus, eles costumam ter uma segmentação mais ampla, então o Facebook ele dá muito menos liberdade para você na hora de criar a campanha, porque ele já vai automatizar esse processo de seleção da sua tia de público. Então a gente consegue alterar através de idade, gênero e localização. Então a gente consegue colocar, por exemplo, né, numa campanha de afiliação na gringa, Estados Unidos, então vai ser aqui o nosso foco. O gênero vai ser, por exemplo, homem ou mulher, e a idade vai ser aí 20, 30, 40, 50 anos para cima. Aí a gente escolhe ali a fatia de idade. Outro ponto dos públicos Advantage Plus, eles têm uma frequência alta dos anúncios. Então aquela métrica que a gente vê dentro do gerenciador, frequência, basicamente é o número de vezes que o anúncio foi mostrado para a mesma pessoa, aquilo lá costuma ser mais alto nos públicos Advantage Plus. Isso é uma vantagem e uma desvantagem, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Eles também aplicam aqui o conceito de lowest hanging fruit, né, que seria ali a venda mais fácil. A lowest hanging fruit seria a fruta pendurada ali de forma mais baixa, né, que é mais fácil de você pegar. Então os públicos Advantage Plus eles costumam entregar vendas bem fáceis ali no começo das campanhas, justamente porque eles funcionam assim, né? O Facebook ele tende a entregar um CPA menor quando você está utilizando o público Advantage Plus. Mas isso no começo da campanha, tá, pessoal? Vamos deixar isso bem claro. Então a performance inicial ela costuma ser bem legal, mas justamente por esse conceito, né, do lowest hanging fruit, leva muito rápido, né? A fadiga de criativo acontece de forma muito rápida. Então, o que é a fatia de criativo? É quando um criativo já foi mostrado tantas vezes para aquela fatia de público que as métricas começam a estourar. Então, começa a ficar muito caro realmente toda essa parte de CPM, a parte de CPC por consequência. Então, a fadiga de criativo é uma coisa ruim na nossa operação, tá? Outra vantagem do público Advantage Plus é que é ótimo para teste criativo. Então, para teste criativo costuma funcionar muito bem, justamente porque entrega essa venda fácil e você consegue isolar os públicos ali na hora dos testes. Galera, voltando à gravação aqui, eu parei um pouco só para ajustar o tamanho da câmera, estava um pouco grande, agora já está ok, para a gente visualizar bem aqui o conteúdo.
Então a gente falou um pouco sobre os públicos Advantage Plus, agora a gente vai relembrar um pouco aí dos públicos originais. Então aqui a gente vai falar daquelas audiências que o Facebook sempre permitiu a gente colocar ali dentro da plataforma. Então, como características, né, a gente consegue ter uma seleção manual dos critérios de segmentação. Eu que vou falar para o Facebook para quem eu vou mostrar. Não é ele que vai escolher isso daí de acordo com a inteligência artificial, de acordo com o algoritmo. Claro que tem muito algoritmo envolvido também, mas a gente consegue ter muito mais controle do que quando a gente está utilizando um público Advantage Plus, por exemplo. Então, outro ponto do público original é que a entrega é mais equilibrada. Então, ele vai entregar tanto para público frio quanto para público quente, de forma bem similar. Já nos públicos Advantage Plus, justamente por aquele conceito do lowest hanging fruit, da venda mais fácil, o público Advantage Plus costuma entregar muito mais para o público quente, aquele público mais fundo de funil, que já está pronto ali para o momento de compra. Claro, novamente, para teste de criativo e para o início da campanha, isso daí é excelente. Só que a longo prazo, aquela fatia de público mais quente começa a ficar exausta. Então o Facebook começa a mostrar muito para aquela mesma fatia de público, por consequência essas métricas estouram e daí você não consegue mais escalar utilizando um público Advantage Plus numa campanha de escala, por exemplo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, mas só para vocês terem uma noção. Então os públicos originais eles têm uma entrega mais equilibrada. A princípio, no começo ali da campanha, a conversão aparentemente vai ser menor do que as campanhas com público Advantage Plus, mas a longo prazo, se o anúncio for validado, se o seu funil for validado, os públicos originais eles tendem a funcionar um pouco melhor. Nos meus testes aqui, em torno de 10 a 15% em questão de CPA, depois que a gente considera um prazo longo o suficiente. Mas, novamente, quando a gente está considerando um prazo mais curto, então coisa ali de 2, 3, 4 até uma semana, a gente consegue ter um resultado bem bacana utilizando os públicos Advantage Plus. Por isso que eu gosto de utilizar os públicos Advantage Plus para teste de criativo, tá? Então, continuando aqui, as audiências originais, elas também têm uma menor frequência. Então, uma frequência de entrega dos anúncios, ela é menor, a fadiga de criativo também é mais lenta. Então, isso faz com que o CPM e o CTR fiquem mais constantes, porque a exaustão daquela fatia de público ela demora muito mais para acontecer. Até porque, como a gente está considerando também entrega para o público frio, a gente tem muito mais público frio do que público quente. Por consequência, o CPM, que seria aquele custo por 1000 visualizações, acaba sendo muito menor quando a gente considera uma fatia de público maior. Como eu disse para vocês aí, coisa de 10 a 15%, que a nível de escala representa bastante diferença, tá? Também a gente consegue, devido a todos esses fatores que eu falei para vocês, a gente consegue ter uma melhor escalabilidade a longo prazo, considerando aí uma janela de tempo maior de 7 dias, justamente porque a entrega é mais equilibrada, então as métricas não tendem a estourar. Então, esse daqui são as características do público original. A gente falou aqui um pouco já antes sobre o público Advantage Plus. Agora vamos aqui para os prós do público Advantage Plus, tá? Então, claro, ele tem seus prós e tem seus contras. Vamos falar aqui agora um pouco dos prós. Então, a segmentação ampla do público Advantage Plus, né? Os prós. A segmentação ampla e otimizada para compras. Como eu disse para vocês, devido ao conceito de venda fácil e de entregar para públicos mais quentes, as vendas costumam acontecer de forma mais simples e gastando um pouco menos ali no estágio inicial das campanhas, tá? Então, isso faz com que seja excelente para teste de criativo, porque você consegue analisar a performance daquele criativo isolando a variável de público, né, que é o que eu coloquei aqui. Porque o público, em teoria, já vai ser, entre aspas, o melhor possível, considerando o público Advantage Plus, e que a conta já tem histórico de gastos, a oferta também já tem uma taxa de conversão legal. Considerando todos esses fatores, tudo bem alinhado, a gente consegue isolar a fatia de público, por consequência, a gente consegue daí testar criativos de maneira mais assertiva. E, claro, ali durante os primeiros dias a gente consegue ter um CPA mais baixo justamente por esse conceito de venda fácil. Agora, a hora que a gente analisa para uma janela de tempo maior, como eu já expliquei para vocês, costuma estourar aí as métricas. Então agora vamos para os contras aqui do público Advantage Plus, pessoal. Então os contras aqui, basicamente, eles vão ser o contrário ali dos prós. Então a gente tem uma alta frequência, conforme eu já expliquei para vocês, que isso leva à fadiga de criativo, justamente pela exaustão daquela fatia de público compradora. Então, como a gente está entregando muito para público quente, isso faz com que o CPM suba. Se o CPM sobe, o CTR se mantém o mesmo, o CPC, por consequência, sobe também. E no final das contas, a gente está ali empatando ou no prejuízo.
Então, a longo prazo, os públicos Advantage Plus não costumam funcionar tão bem, principalmente considerando o nível de escala aí um pouco mais alto. Tá? A gente também tem o aumento de CPA devido à exaustão de público, então, para a gente entender o mecanismo todo, basicamente a gente sobe o CPM, porque aquela fatia de público ali já é mais qualificada, aí a gente mantém o CTR, como eu disse para vocês, isso vai subir o CPC por consequência, e considerando que a gente precisa aí de 50, 60 cliques para gerar uma venda, né, se o CPC sobe, proporcionalmente vai subir também o nosso CPA. O CPA, basicamente, para quem não sabe, é aquele custo por ação. Então, é o custo que a gente paga para alguém realizar alguma compra ali no nosso funil. Tá? Então, se o nosso CPC sobe muito, por consequência, o nosso CPA vai subir também. E outro ponto aqui dos contras do Público Advantage Plus é que eles estão em constantes testes. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é o cenário atual de 2024 no mês aqui de junho. Tá? Pode ser que no final do ano, novembro, dezembro, eles já atualizem e muita coisa do que eu estou falando aqui já melhore. Ou também piore. Também acontece isso, né? O Facebook faz atualizações aí que piora a performance ao invés de melhorar. Também pode acontecer. Já com os públicos originais, isso não acontece com tanta frequência. Então é uma coisa mais confiável, né? Se a gente fosse tratar um termo em inglês, seria aquele reliable, né? Que a gente consegue confiar que vai funcionar de forma constante ou pelo menos previsível. Já os públicos Advantage Plus, conforme eu falei para vocês, eles são bem ali, tem que tomar bastante cuidado, né? Não são tão constantes, o CPA tende a estourar também, se a gente não ficar ali em cima das campanhas, se não tomar cuidado na hora de aumentar o orçamento. Então tem um pouco mais de atenção a se tomar, principalmente em escala. Lembrando que o que eu tô falando para vocês aqui, pessoal, é numa escala ali talvez já de 2, 3, 4 mil dólares por dia. Tá? Menos do que isso não faz tanta diferença assim, porque a gente vai estar com um orçamento ainda muito baixo para fazer uma exaustão de fatia de público. Mas claro, a hora que você já está falando dos seus 500, 800, 900, mil dólares por dia, isso já começa a ter seus efeitos ali, tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Então, quais que são as minhas recomendações, considerando tudo isso que a gente conversou aqui sobre o Público Advantage Plus? Então, o teste é rei. Você sempre tem que testar até você achar o que funciona melhor, qual estratégia vai ter uma melhor performance em cada conta, em cada BM. Porque cada conta e cada BM, querendo ou não, tem características diferentes, a entrega é diferente. Para o pessoal que já tem mais bagagem aí do mercado, sabe o que eu estou falando, isso acontece muito. Uma conta pode performar muito bem, e o mesmo criativo, o mesmo funil em outra conta já não performa tão bem. Então isso daí acontece. Então você tem que testar o que funciona melhor para sua conta e para sua BM. Outro ponto importante, que isso daqui a gente tem que ressaltar, por mais que o Público Advantage Plus ele costume entregar vendas mais fáceis ali no começo da campanha, não quer dizer que ele vai salvar um criativo meia boca ou um funil mal feito, que é o que eu coloquei aqui. Um criativo meia boca seria um criativo que não tem congruência, que não tem uma chamada interessante, que não tem um gatilho interessante, não tem um gancho interessante também. Então a gente tem que, com tudo alinhado, daí sim partir para a estratégia do Facebook, porque se nosso criativo estiver ruim, o criativo é a porta de entrada do funil. Mesmo que o público seja excelente, a gente não vai atrair as pessoas qualificadas, as pessoas que realmente vão estar dispostas aí a comprar o nosso produto e, por consequência, a gente não vai ter um resultado bacana, mesmo utilizando, entre aspas, um público mais quente. Então, o criativo, ele é essencial. E claro, a pré-sell também, considerando um funil de afiliado aí na gringa, a pré-sell tem que estar dentro do esperado também, porque senão você só vai estar queimando dinheiro, mesmo utilizando o Público Advantage Plus. Então, o melhor uso desse recurso, o melhor uso dos Públicos Advantage Plus é no momento de teste de criativo e pré-escala. Por quê? Porque o orçamento ainda está reduzido, a gente consegue ter uma entrega um pouco mais otimizada, justamente porque a gente não está jogando um orçamento muito alto para aquela mesma fatia de público, então fica um pouco mais difícil a gente estourar essas métricas aí. Mas claro, a hora que a gente está numa pré-escala, finalzinho de uma pré-escala, indo para uma escala, isso daí já começa a ter seus efeitos, conforme eu já expliquei para vocês. E o outro ponto aqui para a gente finalizar é para você não utilizar o Público Advantage Plus em campanhas de escala horizontal. Então, você ficar duplicando várias campanhas utilizando só o Advantage Plus, porque as métricas vão estourar bem rápido. Então, isso daqui é uma coisa que o Facebook não tem em nenhum lugar da documentação dele. Apenas ele fala, né, pra gente tentar simplificar a estrutura, etc. Tudo hoje em dia tá tendendo a isso daí, a gente cada vez menos ficar criando uma bagunça ali dentro das contas.
mas ainda assim eu vejo que na prática, né, se a gente duplica uma campanha com público Advanced Plus, as métricas das duas campanhas ou mais começam a estourar bem rápido. Eu vejo que para uma escala horizontal faz muito mais sentido a gente realmente utilizar os públicos originais. Mesmo que a gente faça o targeting, né, a segmentação, a gente faça de forma ampla também, é melhor a gente utilizar os públicos originais do que os públicos Advanced Plus, quando a gente está fazendo uma escala horizontal, tá, pessoal? Então, sobre públicos é isso, tá? Agora eu queria que vocês me contassem aqui nos comentários, né, a experiência que vocês têm com os públicos Advanced Plus, se vocês tiverem resultado bacana, se vocês testaram e não performou tão bem, conta aqui para mim, tá? E lembrando, pessoal, se você, né, já tem uma operação de afiliação na gringa, através do Facebook Ads, ou ainda está pensando em construir a sua, às vezes você está vindo aí do fundo de funil, ou você está vindo do meio de funil. Eu mesmo já fiz quase 7 dígitos aí através do fundo de funil, tá? Em 2022 ali, para 2023 eu fiz a migração para topo de funil Facebook Ads, que é onde eu me especializei, é onde realmente consegui ter a maior parte aí do resultado que eu já tive através do digital. Então, se você está pensando em construir sua operação aí de filiação na gringa, ou você já tem a sua operação, e, claro, está interessado em receber o meu acompanhamento individual, eu tenho disponível a minha mentoria individual, tá? Eu abro 5 vagas por mês, então eu estou postando esse vídeo aqui mais ou menos no começo, na metade de junho, então não sei se eu ainda tenho essas 5 vagas disponíveis, mas me chama lá no Instagram, tá? Preenche lá o formulário de aplicação, eu vou deixar o formulário de aplicação aqui embaixo na descrição também, caso você tenha interesse. Claro, a mentoria não é barata, o valor que eu entrego lá dentro com certeza é muito superior ao investimento para entrar nela, mas ela não é uma mentoria que você vai pagar ali 500, R$1.000 e vai ter uma entrega que talvez valha muito menos do que isso, né? A minha mentoria ela tem um valor mais alto, tá? Porque realmente eu consigo entregar um valor muito superior lá dentro. O meu suporte é diferenciado, a gente vai ter reuniões 1 a 1, então eu vou sentar junto com você, eu vou compartilhar a tela com você, tá? Você vai compartilhar a tela comigo também, eu vou analisar suas métricas, eu vou analisar seus criativos, eu vou analisar sua pré-sell, eu vou analisar sua estrutura, a congruência do seu funil como um todo, tá? E a ideia é realmente você só subir campanha quando já tiver passado pela minha análise que eu vou estar fazendo junto com você. Então isso daí costuma economizar muito dinheiro, também muito tempo, né? Porque você não precisa ficar quebrando a cabeça, testando com algo que não vai funcionar, porque eu já testei e sei que não vai funcionar. Então eu já analiso isso com você antes para evitar que você perca tanto dinheiro quanto tempo, tá? Então eu faço a seleção dos mentorados a dedo, tá? E o formulário, como eu disse, está disponível aqui embaixo na descrição, tá? Então eu vejo você, quem sabe, aí em breve, dentro da mentoria, tá? Lembrando que eu vou começar a postar de forma muito mais frequente aqui no YouTube. Esse daqui foi o primeiro vídeo, então se teve algum erro de edição, o som aí não ficou tão legal, entendam, tá? Os próximos aí com certeza vão melhorar. E é isso, tá, pessoal? Vejo vocês em breve. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e até mais.